Olá, esse aqui é o canal Alquimia da Web. A gente fala sobre programação, desenvolvimento web e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa série de aulas de Flutter, tá? Hoje a gente vai, enfim, pessoal, entender uns conceitos, finalmente, o que é o widgets, tá? Widgets uns blocos que a gente usa para construir o nosso aplicativo em Flutter e você vai entender perfeitamente nesse vídeo que eu vou explicar para você e depois desse vídeo você vai conseguir entender finalmente e com mais facilidade como construir blocos em Flutter e como que é construído, como que é a ideia disso, tá? Vamos lá então? Antes de tudo aí, se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, né? Dê um like, comenta aqui, eu quero saber se você está gostando ou não dos nossos vídeos, tá? E dê sugestão de melhor aí que eu vou seguir o seu conselho, viu? Vamos lá então pro vídeo? Agora eu vou ensinar para vocês que tudo no Flutter é o widget. O que é um widget? O widget geralmente é uma classe, tá? Mas no Flutter a gente traz o nome para o widget por causa que fica mais intuitivo, tá? E também porque as classes, o nome delas é widget também. Bom, pessoal, para explicar para vocês que tudo é widget, eu vou exemplificar em um caso real, tá? Imagina que você que você queira construir um carro, tá? Você queira construir um carro e esse carro ele tem que ter um tamanho, ele tem que ter o tamanho, tem que ter a cor, né? Ele tem que ter os atributos dele, né? Então aqui eu estou mudando de tela para explicar para vocês aqui, eu vou desenhar aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho um widget, um objeto, né? Widget não. Vou deixar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Aqui eu tenho um objeto, tá? Esse objeto é um objeto do jeito que você imagina mesmo, qualquer coisa do mundo real, tá? Imagina um carro. Esse carro ele precisa de ter umas características, vamos dizer, tá? Então ele precisa de ter, eu preciso editar esse cara aqui, ó. Ele precisa de ter um tamanho, né? Ele precisa de ter uma cor, por exemplo, né? Uma cor. Essas aqui são as características do carro, né? É como que ele vai ser composto, tá? Ele precisa de ter um tamanho, uma cor. Ele precisa de ter uma marca, vamos dizer, uma marca, né? E é isso. Então a gente tem as características do carro, E no mundo real, pessoal, isso aqui é o que acontece, né? Então, a orientação a objetos, né? A programação web, o widget em si, ele é feito a partir de um objeto do mundo real, para a gente construir uma aplicação. Então, esse carro aqui, ele seria o nosso widget, tá? Ele seria o nosso widget, assim que escreve o widget. E esses caras aqui, ó, as características seria os atributos desse widget, tá? Então você precisa de ter os atributos dele, as características dele, tá? Agora que entra uma coisa mais interessante, que seria o que esse carro faz, tá? Qual que é a função desse carro? Função. Lembra das funções que a gente estudou? Isso mesmo. O objeto ele tem que ter uma função. O carro ele anda, o carro ele gira o volante, o carro ele toca som. Então, o carro tem várias funções, tá? Então aqui, as funções, função 1 do carro. Aqui é o que o carro faz, tá? Isso é o que o carro faz. Vamos construir uma função 2. Pode ter quantas funções você quiser, né? Função 2 do carro. E depois que você construir as funções que você quer,
e os atributos, né, aqui em cima, você vai falar para essa classe, esse widget, esse objeto, né, ele precisa executar as funções que você quer que executa. E só para deixar claro, pessoal, cada função dessa aqui, ela pode precisar das características do carro para ela funcionar. Então vamos dar um exemplo. A função 1 do carro pode ser a função o nome dela pode ser, por exemplo, função mudar de cor. Essa é a função 1, é a função do carro. Deixa eu tirar do carro aqui, ó. Tirar esse do carro aí fica mais fácil. Então esse aqui, ó, função mudar de cor. Essa função, pessoal, ela precisa de o atributo cor para ela mudar de cor. Pela lógica, né? Então é isso que vai acontecer. E como que a gente faz isso? Lembra desse cara aqui que a gente coloca, né? E depois a gente coloca esses aqui, ó. Então tudo que tiver aqui dentro, ó, dentro a função, é o que a classe faz, tá? Né? Você lembra o que é a função, né? É só você recapitular. Na última aula a gente falou sobre funções. Foi na última ou na penúltima? Posso estar errado. Então você dá uma recapitulada e vê o que uma função faz. Ó. A estrutura dela é exatamente essa aqui. Ó. Então você pode passar o parâmetro aqui, ó. A cor que você quer mudar, né? A cor que você quer mudar. Aí você altera a cor da classe original. Porque essas características aqui, ó, são as características reais da classe, né? Por exemplo, a cor. Essa é a cor atual dela. Pode ser azul, pode ser vermelho, mas precisa ser uma cor. E quando a gente executa essa função aqui, ó, função mudar de cor, você muda, você pode querer, tá? Manipular essa cor aqui, ó, mudar ela de azul para vermelho, né? Por quê? Porque a função o que essa função aqui faz é mudar de cor. Então essa é a lógica, né? E assim outras funções, por exemplo, a função 2 pode ser mudar de marca, a função 3 mudar de tamanho e assim por diante. Isso é um widget, é uma classe, tá? Lembrando, pessoal, que o widget e classe, tá? O widget e classe é a mesma coisa, tá? O widget é o nome dado especificamente para o Flutter, tá? O Flutter criou esse termo widget, tá? Mas é uma classe, tá? Só para vocês entenderem. E no Flutter, vocês lembram que tem aquele construir que é o build, certo? O construir, ele também... Qual que é a função dele no Flutter, tá? Ele é mais no Flutter em si, tá? Mas faz parte de uma lógica de programação para qualquer linguagem, tá? O Flutter só decidiu usar isso. Mas assim, o construir, o que o construir faz? O construir também é uma função, viu, pessoal? Ele é uma função. Então aqui o construir, o que ele faz? Dentro dele aqui, ó, bem dentro dele aqui, ó, é aonde você realmente mudar de cor aqui, ó, para executar ela. Aí eu coloco a cor aqui, ó, azul. Aí ela muda de cor. Então a função construir no Flutter para colocar e executar as funções que a gente tinha declarado aqui em cima já antes. Então isso é um widget. Se vocês entenderem, pessoal, o que é esse conceito do mundo real aqui, ó, de widget, para levar para a programação, vocês vão entender muito mais fácil. Agora, a gente vai mudar aqui para um caso na programação de como a gente pode usar um widget, certo? Então aqui eu tenho esse scaffold. O scaffold, pessoal, ele é o esqueleto da nossa aplicação. Vou reconstruir ele do zero. Então aqui eu tenho um scaffold
E todo o widget, ele geralmente ele tem um child, tá? Em inglês significa filho, basicamente. Então, o que isso significa? Significa que o pai, que no caso é o scaffold, o esqueleto, ele pode querer carregar outras partes. A maioria dos widgets, ele tem esse child, mas o scaffold, por ele ser um esqueleto da aplicação, porque o esqueleto é o cara que carrega tudo ali por trás, né? É a estrutura mesmo, onde é estruturado todo o código do Flutter. Ele tem um body. É interessante, né? Por quê? Porque body em inglês significa corpo. Então, o esqueleto, que é o scaffold, está carregando o corpo da aplicação. E esse corpo, pessoal, o que ele pode ser? Ele pode ser qualquer widget que você chamar. Esses widgets a gente vai ver depois. Mas o principal deles, que eu quero mostrar para vocês, é um widget... Peraí. A gente tem um widget chamado container, tá? Esse container, ele é um widget muito interessante porque ele é tipo um quadrado. Você consegue ali colocar coisas dentro dele, porque ele é um quadrado. Qual que é a vantagem disso? Porque no quadrado que ele você consegue colocar cores, colocar estilização, mudar tudo, entendeu? Colocar bordas ao redor do quadrado. Então, o scaffold ele é um quadrado, certo? E agora a gente quer... Eu chamei o container, ele é um quadrado, tá? Vocês podem definir isso na cabeça de vocês. Fica bem mais fácil de entender. E esse quadrado do container você pode estilizar, mudar de cor, os cantos, né, arredondados. Então é isso que é o container. E, enfim, como o container é um widget, você pode chamar um child. O filho, ele vai carregar tudo que você quiser para ele. O que a gente pode carregar? Tá, a gente pode carregar outra classe. Por exemplo, vamos carregar existe um widget. Cada widget ele tem uma funcionalidade. Lembrando, né, que se a gente for levar para o mundo real, vocês já viram aqueles containers de navio? Então, esses containers são quadrados. São vários containers quadrados que carregam, por exemplo, mercadorias da China para o Brasil, as importações. E esses containers são quadrados, geralmente retangular, né? E é isso que é um container, é um quadrado mesmo. Por isso que aqui está container. Tá? E a gente quer carregar o filho dele. Vamos carregar um container, um widget que é responsável por imprimir um texto para a gente. O nome dele é text. E agora, vou dar uma dica para vocês super importante. Ó. Vocês podem isso vai facilitar muito o desenvolvimento de vocês. Principalmente, pessoal, se você sabe inglês. Tá? Lembrando que inglês é uma linguagem essencial para você aprender os conceitos de programação, porque na programação tudo é inglês, né? Aproveitando, pessoal, esse é um canal meu de inglês, tá? Para quem quer aprender inglês, super interessante para quem está começando. Você pode colocar numa velocidade menor, eu falo inglês, eu coloco legendas, tá? Tem legendas em inglês. Então é uma boa dica aí, pessoal. Peço que vocês me sigam no meu canal aí, para eu conseguir evoluir também, alcançar mais pessoas para aprender inglês também. E junto ali, eu também estou aprendendo bastante, porque eu estou praticando a minha fala, né, pessoal? Então, voltando aqui, pessoal, para o nosso vídeo, o widget aqui, ele é tipo uma função que pode passar um parâmetro aqui, tá? Vocês lembram que a função, ela tem esse cara aqui, ó, que você pode colocar alguma coisa dentro, né? O widget também é assim, tá? Você pode colocar alguma coisa aqui dentro dele. E para você saber o que ele precisa para colocar aqui dentro, é só você levar o mouse aqui, ó, e você vai saber, ó, tem esse data que você pode passar. E esse data, pessoal, ele
ele é do tipo string, tá? Esse data ele é do tipo string. Então você pode passar um data. Esse container, por exemplo. Ó, o container ele tem um key, ele que é do tipo key, ele tem um color, que é do tipo widget color, e assim por diante, ó. Lembra que eu falei para vocês que o container a gente pode estilizar ele? E é isso, por isso que tem esse color aqui, ó. Você pode colocar uma cor. E esse decoration, pessoal, você pode decorar ele assim, colocar cores também, tá? Mas você pode colocar mais outras coisas, mais outras estilizações, por exemplo, mudar o tipo de texto, né, dentro do widget. Eu quero que vocês deem uma olhada no meu canal, eu tenho uma série de vídeos que eu falo como é composto cada widget desse aqui, ó, em todos os detalhes. Muito interessante mesmo para você dominar, por exemplo, o container. Olha o tanto de coisa que o container tem. Então eu passo lá tudo isso aqui para você aprender, tá? O text também, o scaffold. Voltando, como eu falei, o text precisa de uma string. Então para string a gente passa dessa forma aqui, ó, texto do container. Então, se você for dar uma olhada, eu vou atualizar aqui, reconstruiu, e como você pode ver, pessoal, no meu emulador, ali, ó, isso aqui é um container. Ele imprimiu o texto do container lá em cima, tá? Por quê? Porque ele só imprimiu o texto, não tem alinhamento, por isso que ele ficou bem lá no início, lá em cima, no topo, né? Para a gente colocar um alinhamento, por exemplo, a gente pode envolver esse text aqui, ó. A gente clica 2 vezes nesse text, clica nessa lâmpadazinha, a gente vai, aí aqui vai ter vários widgets, ó. O wrap em inglês é envolver. Não sei como que está na sua máquina, pode estar em português, então mais ou menos envolver o widget, e eu seleciono esse center aqui, ó. Pronto, eu envolvi. O que vai acontecer? Esse center, ele faz com que ele centralize esse conteúdo dele aqui, ó, que está dentro dele. Então, se eu atualizar, você vai ver ali, ó, que foi para a parte central ali, ó, texto do container. É isso aí. Essa aula aqui, eu tenho certeza que foi uma aula muito importante para todos, para aprender os conceitos de widgets. E na próxima aula a gente vai continuar isso aí. Até mais, pessoal!